Hoje eu quero levar vocês para conhecer um lugar que é muito especial para mim. É a Torre de Oração, que fica aqui dentro da base de missão onde eu moro. Ela foi levantada com o propósito de ser um lugar de encontro com Deus. E ela cumpre muito bem esse propósito. Eu gosto de subir aqui, porque parece que a gente vai deixando as coisas lá embaixo. As preocupações, a correria, o peso do dia. Ah, gente, como esse lugar me faz bem. É simples, não tem nada de sofisticado aqui, mas tem a presença. Tem o silêncio no meio do barulho. E olha só essa vista, gente. Dá para ver tudo daqui de cima. O campo, a estrada, carros passando, caminhão ali do lado. A vida acontecendo. É curioso porque mesmo com o movimento da BR ali, aqui em cima a gente encontra paz. E só Deus sabe quantas vezes eu subi aqui nesse lugar, com um aperto no peito, um nó na garganta, e desci aliviada, cheia da certeza de que Deus havia me ouvido. Eu queria muito mostrar esse lugar para vocês antes de me sentar para conversar e te contar algumas coisas que já me aconteceram. Tudo bem, pessoal? E aí? O que vocês acharam aqui da nossa torre de oração? Vou aproveitar para parar um pouquinho aqui para falar com vocês, né? A gente saiu lá de casa, trouxemos o galo junto, ele se perdeu ali no meio do caminho e meu marido voltou para trás para achar ele. Gente, hoje nós tivemos um culto aqui na nossa igreja tão maravilhoso, tão maravilhoso. Sabe quando a palavra vem de encontro com o seu coração? Foi bem assim. E eu estava pensando hoje sobre um período que eu passei. Um período na minha 4ª gestação. Eu tenho 4 filhos. Na minha 3ª gestação eu passei por um período bem difícil. Eu cheguei a compartilhar um pouquinho de coisas que aconteceram, né? Quando eu tive o meu 3º filho. Na minha 4ª gestação, assim que eu tive alta, né, de todo o processo que eu passei na minha 3ª, o médico me disse que eu não poderia ter filhos novamente, né? Porque se eu engravidasse de novo, provavelmente tudo o que aconteceu na minha 3ª gestação, eu vou tirar um tempo para falar sobre isso aqui no canal também. Tudo o que aconteceu na minha 3ª gestação provavelmente aconteceria de novo, só que eu não teria a mesma sorte. Sorte. Ah, sorte. Mal sabe ele que tudo tem as mãos de Deus envolvida. Então, quando eu engravidei novamente, eu senti medo, né? Tudo que eu senti foi medo. Medo de passar por todo o processo que eu havia passado novamente, medo de tudo acontecer de novo. Inclusive, tive medo de que os médicos tivessem razão em relação a ser pior, né? Eu não sobreviver, a criança também não, então eu tive medo, confesso que eu tive medo. Mas havia uma palavra que pulsava no meu coração. Eu ouvi uma palavra de uma pessoa que veio até mim e disse: essa criança no teu ventre, ela veio para concretizar. Deus está mostrando, Ele está concretizando a bênção que Ele já te deu. E Deus havia me curado. Deus havia me curado por completo. Eu sabia que Deus havia me curado, mesmo assim eu senti medo. Então, Deus enviou meu 4º filho como se fosse uma concretização da bênção que Ele já havia me dado, da cura, né? E eu decidi colocar essa palavra no meu coração e eu decidi crer. Não é que não que eu tivesse sido irresponsável. Eu não estava dizendo que o laudo, os diagnósticos estavam errados. Não, eu só decidi me apoiar numa palavra que havia vindo da parte de Deus. Eu coloquei no meu coração o seguinte: se Deus está dizendo que Ele veio para me mostrar que a bênção está completa, ou seja, essa criança não veio para a morte, ela veio para a vida, e vida em abundância, porque Deus estava me mostrando que eu havia sido curada, restaurada de todas as formas e que eu podia confiar nele. Gente, foram meses, os meses da gestação foram meses assim que eu oscilava entre medo e fé, medo e fé.
eu não sou um ser humano diferente de qualquer outro, um super ser humano, onde as pessoas, às vezes a gente ouve uns testemunhos aí que a gente fala, uau, eu nunca seria desse jeito, eu acho que eu nunca chegaria a esse patamar. E eu vejo isso como processos. Vocês já viram criança quando elas têm aquele salto no crescimento, que hoje tem um nome, né? Salto no crescimento. Antigamente a gente dizia, nossa, essa criança está enjoada. Dias depois a gente percebia que a criança tinha evoluído de alguma forma. Quando estava no processo de aprender a falar, ela, de repente ela começava a falar, né? Ela meio que soltava a língua. Se ela estava no processo de começar a querer dar os primeiros passinhos, ela passava por esse salto e de repente ela estava andando rapidamente. Crianças passam por esse salto, eu não vou saber explicar exatamente como isso funciona, né? Talvez tenha algum profissional que possa explicar aqui abaixo nos comentários. Eu sei que criança passa por esses saltos. Só que no salto do crescimento, eles passam por aquele período onde eles ficam enjoadinhos, sabe? Parece que eles sentem dor, tudo não tá bom. E o nosso processo com Deus é muito parecido. Deus nos coloca no meio da dor e nos molda ali. Eu não estou falando que a culpa da dor é de Deus, não, mas Ele vai usar aquele momento de dor para nos moldar e nos melhorar. Depois que a gente passa pelo processo, a gente meio que cresce. Já percebeu isso? A gente cresce. Testemunhos vêm acompanhados de processos dolorosos. Isso é uma coisa assim que eu aprendi. E não foi aprender vendo pregações, não foi algo que eu aprendi, lendo a palavra apenas. Não, eu aprendi por viver, por estar ali no meio daquilo. Testemunhos trazem processos dolorosos. Só que depois que a gente passa pelo processo, depois que a gente dá esse salto, a gente cresce. Então, às vezes, vamos supor, eu não tenho dificuldade hoje em dia de entender que Deus está comigo independente da situação que eu esteja vivendo. Eu não tenho essa dificuldade mais. Não tenho mais. Eu já passei por momentos maravilhosos e já passei por momentos terríveis. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas já passaram por momentos piores do que os meus. Eu não tenho dúvidas disso. Mas nenhum desses dias, em nenhum desses momentos, Deus deixou de estar presente. Então, eu não tenho dificuldade. Se eu estiver passando por um tipo de processo complicado, é natural do ser humano se desesperar, entre aspas, assim. A gente meio que, as nossas estruturas são abaladas no meio dos processos. Então, eu choro quando às vezes eu estou no meio de um processo assim meio... Choro, mas eu choro para Deus. Eu choro sabendo que Deus está vendo cada lágrima. Eu tenho ainda motivos de oração, motivos assim que eu diria preocupantes, onde eu firmo mesmo ali, eu levo para Deus e torno a levar novamente. Sou aquela, já viu a passagem da viúva que fica batendo na porta do juiz? Da mulher que fica lá batendo na porta do juiz? Às vezes eu sou ela. Porque eu insistentemente bato na porta dele em relação a determinados assuntos. Mas eu faço isso porque eu sei que ele vai responder. Pode não ser do jeito que eu gostaria, mas ele está vendo. E ele está no meio do processo. E ele está acompanhando. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fez uma promessa, Ele está conosco em todos os nossos dias, sejam esses dias bons ou ruins. Ele fez uma promessa, Ele é fiel e Ele cumpre. No meio do seu processo, no meio da sua dor, no meio da sua alegria, no meio do seu salto, Jesus está presente. Se você já passou por algum tipo de processo, se você tem algum testemunho, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque testemunhos edificam pessoas. O testemunho que você passou não foi apenas para o seu crescimento, foi para a edificação de outras pessoas. E se você está no meio de um processo, que o Senhor te dê forças, não desista, Ele é contigo e não vai te desamparar. Eu espero em vocês em um próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá.